Transformai-vos pela renovação da vossa mente, confessando autoridade para curar enfermos e expulsar demônios. Marcos 1, 21 a 27. E eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente no dia do Shabat, entrou na sinagoga e ensinava. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava ali na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. E ele gritava, dizendo: Deixe-nos sozinhos. O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e gritando em alta voz, saiu dele. E eles todos se espantaram de tal modo que questionavam entre si, dizendo: Que coisa é esta? Que nova doutrina é essa? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhes obedecem. Marcos 1, 32 a 34. Quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e os possuídos com demônios, e toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. Marcos 3, de 9 a 12. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho esperando por causa da multidão, para que não apertasse, pois ele havia curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente, para que não o dessem a conhecer. Marcos 5, de 2 a 8 e o verso 15. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem com correntes. Porque tendo sido ele muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram por ele arrancadas, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio, e tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E ele partiu e começou a divulgar em Decápole quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. Marcos 5, de 25 a 29 e verso 34. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste, porque ela dizia: Se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada dessa tua aflição. Marcos 5, de 38 ao 42. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é:
menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos. E eles assombraram-se com grande espanto. Marcos 16, de 15 a 19. E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus.